Boa noite! Iniciamos mais um Elgue e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É um prazer imenso estar aqui juntinho de vocês. O nosso programa de hoje está assim sensacional, inspirando a todos nós. Recebemos aqui em nosso estúdio Nathan Henrique, que compartilhou com a gente detalhes da sua história, que, gente, olha, realmente é inspiradora. Nathan Henrique é artista visual e está vivendo um momento muito importante da sua carreira. Está aí com repercussão nacional e internacional através de um produto onde ele conseguiu sintetizar toda a sua expressão artística. O boné é todo dia aparecendo no programa. E aí a Juliette brigava com o Rodolfo pra usar o boné. Olha e aí só. o Caio brigava com ele pra usar o boné. Aí a Thaís brigava pra usar o boné. Aí todo mundo começou a usar o boné. Chegava assim, tipo, era como se fosse uma pauta do programa. Sim. Aí a galera comprou tanto barato que começou a criar tag, tipo assim, boné é amuleto do Big Brother. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, em nosso programa Elgue e Você, vamos ter um bate-papo pra cima, contando uma história de uma pessoa especial que está aqui com a gente, Nathan Henrique, artista visual. Eu quero muito te agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, Nathan. Que é isso. Eu que agradeço poder participar desse programa, já vi diversas vezes. Obrigada. E pra mim, eu me sinto muito feliz em poder estar fazendo parte dele hoje. Obrigada mesmo. E eu, assim, o que me chamou a atenção foi esse momento, lógico, que você está vivendo, que deve ser assim, você deve ter muita coisa para contar agora, né? Em relação a essa explosão espontânea que aconteceu decorrente de um trabalho que você aí vem desenvolvendo há muito tempo, né? Que é um talento que você também nasceu com ele, né, Nathan? Sim. É aquela coisa, né? A gente busca sempre traça o caminho com um objetivo final, mas a gente nunca sabe o tempo desse objetivo, dessa chegada. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter sido muito antes do tempo que eu achei que seria, porque... E realmente foi mesmo antes do tempo? Muito mesmo. Esse trabalho artístico, normalmente, ele é bem persistência mesmo, bem insistência, tem que fazer, recomeçar, recomeça, e graças a Deus eu achei que foi muito antes do tempo. Olha, quem ainda não se ligou, o Nathan Henrique teve aí o boné, que é um parecido com esse, né? Um parecido. Dentro do BBB 21, usado pelo Rodolfo, né? O cantor sertanejo. E isso aí mudou totalmente o ritmo de trabalho. Era um trabalho que já estava sendo desenvolvido, mas a visibilidade trouxe aí uma repercussão gigante para você, né? Eu quero saber, assim, do momento que aconteceu, eu quero que você me conte tudo, mas antes disso eu quero saber do princípio de tudo. Porque o artista, como eu te falei antes de iniciarmos a entrevista, vocês sentem que tem algo diferente, percebem isso desde muito pequeno. Para você foi assim, Nathan? Sim, mas no meu caso foi o contrário. A minha mãe percebeu primeiro, a minha mãe e meu pai perceberam primeiro. Mãe é demais, né? Ela sempre falou, olha, esse menino tem algo diferente. Porque desde muito pequeno, eu sempre fui, assim, diferente das outras crianças, assim, em qual sentido? Eu sempre fui muito criativo. Desde as minhas histórias, contar as minhas histórias, das minhas brincadeiras eram muito criativas. Entendi. Sabe? Era muito bem elaborada. Sim. E enquanto tipo, os meus colegas faziam desenhos normais, né? A criança pega, copia alguma coisa e tal. Com certeza. Eu fazia umas criações, assim, umas coisas bem muito além do tempo, sabe? Pra minha idade. E a minha mãe com meu pai percebeu isso, que eu era muito criativo e começou a me incentivar. E nisso comprava telas e tintas,
Isso com 5 Isso, anos de isso idade. que eu ia te perguntar, estavam 5 aninhos? 5 anos anos. de idade. 5 anos. Olha só. E me davam como presente e eu fazia algumas coisas, até gostava, mas para mim não era aquela coisa assim que a gente faz o tempo todo, era uma coisa como se fosse um momento, sabe? Um momento ou de muita alegria ou muita tristeza. Então era como se fosse uma válvula de escape para mim. Entendi. Descarregar alguma coisa, sabe? Mas criança não sabe o que definir esse sentimento. Mas a arte para mim era isso. Eu sempre fui muito ligado com música, desde pequeno também, sempre peguei instrumento, aprendia muito rápido instrumento de corda. Olha só. Gostava muito desse universo da música, ouvia muita música também quando criança. E Arte na veia, né? sou artista Sempre. mesmo, artista mesmo. E os meus pais incentivavam muito para esse lado do desenho, Da música também. Da Você música deve também, ter ficado sim. dividido durante um bom tempo, né? Porque a música, ela é cativante também. Sim. E eu trabalhei com música desde muito pequeno. Eu Você sempre fui, chegou a trabalhar? trabalhei muito tempo com música, desde muito pequeno. Eu e outros amigos, a gente já brincava de música. E tudo que eu entrava no meio era música envolvida. Então acabou que eu fui mais pro lado da música. Olha só. Passei por banda, passei por dupla, e aí na época de faculdade passei por banda também. E eu fui fazer faculdade de arquitetura e lá reuni a galera e fui pra música também. Olha, e acabou que no fim, fazendo a faculdade de arquitetura, que estava fazendo a exercitando faculdade. o desenho. E na faculdade, foi de certa forma que me despertou um pouco mais para voltar à questão da criação, da arte, porque eu fazia arquitetura, por incentivo do meu pai. Como Sim. você desenha bem, você é criativo, vai fazer arquitetura que eu acho que tem tudo a ver. Aí eu fui fazer. E chegando na faculdade, não foi aquela coisa que eu imaginei que seria. Porém, as matérias que eu gostava muito era história da arte, desenho, tudo que envolvia criatividade, que eu podia me Sim. expressar, era o que eu gostava. E as outras matérias eu não queria nem saber, não ia nem na aula, sabe? Não ia nem na aula, nem estudava para prova, O nem ia. artista é assim, o é ou não é, né? Nem ia nas provas e nada. E aí eu cheguei à conclusão que eu não iria concluir o curso, por essa questão mesmo, de eu não me identificar tanto, de eu não me sentir em sintonia com o que eu estava fazendo. Porém, as matérias que eu gostava, de história, da arte, desenho artístico, os professores próprios, eles vinham falar comigo, falar, Natan, você tem um diferencial tem algo diferente, você tem presta atenção nisso. Você é um artista, cara, e tal, não sei o quê, isso, aquilo. Foca nisso, se não for ficar na faculdade, foca nisso, você vai se dar muito bem, você é um artista, você tem uma essência de artista, você tem uma linguagem sua, você consegue... E fora, assim, habilidade, eu sempre fui muito habilidoso mesmo, tudo que eu pegava para meter a mão, eu já desenrolava ali. Sério? Seja um instrumento, coisa de meia hora ali, ouvindo as cordas e tal, já tirava um som, já Olha conseguia entender só. o instrumento. Ou na pintura eu já conseguia entender os materiais, o pincel, as tintas, os efeitos, todo tipo de material. Então eu conseguia entender muito rápido. Sim. E chegou o momento que eu achei que não seria o correto eu continuar no curso. E eu fui, tranquei o curso, falei pro meu pai que não queria mais, que ia procurar alguma coisa que tivesse mais a ver comigo, né? Mais voltado pro lado das artes mesmo. Sim. E meu pai super apoiou, incentivou. Bom que a sua família, né? Sempre confia foi muito... em você. Que ele me cobrava muito essa questão que eu teria que ser alguém de bem. Sim. Um bom profissional, independente de Qual caminho você escolhesse. independente de grana, Sim. se vai ser uma pessoa que vai ganhar muita grana, ou se vai ser que você seja o melhor no que você vai fazer. É isso que eu legal. aprendi dentro de casa. E até que eu voltei para Cuiabá e comecei entrei no curso de design. Mas você é cuiabano, né? Eu nasci em Cuiabá e morei em Vila Bela,
que considero a minha cidade, até os Que 17 foi a primeira anos. capital do A Mato primeira Grosso. capital, que é a cidade da minha família. Olha só que legal. É a cidade da minha família. Morei até os 17, aí saí para fora para estudar, cursinho, faculdade. Só que é a minha cidade, eu tô sempre lá, sempre que dá um tempo que eu corro para lá, porque eu gosto muito de rio, Que pescaria, legal. violão. E, Cachoeira. É, Lá isso tem aí. muito. E aí eu vim fazer o curso e no curso do design eu me descobri muito mais do que eu já sabia. Design de interiores. Design de interiores. Eu entrei no curso e é um curso muito específico, que trabalha muito com a criatividade também. Sim. E ali... É pura criação, né? Você e tem que imaginar coisas, ambientes. Porque é o curso de interiores, mas é desenvolvimento de produto também. Então a gente tem esse conceito de toda a criação, desenvolvimento, projeto. E eu me destaquei muito no curso pela questão da criatividade, mais uma vez. Da Olha parte só. de projeto, eu fazia todos os projetos na mão. Enquanto a galera ia pro computador, eu fazia tudo na mão. Então, assim, eu me destaquei, eu era tipo, uma referência na sala. Sim. Por também vir da bagagem da arquitetura que somou muito para mim. Acaba fazendo sentido Sim. também, colaborando, porque são ensinamentos que você leva para você, né? Você não concluiu, mas aprendeu muita coisa. E lá eu me descobri bastante, assim, de saber, não, eu sei fazer isso, eu gosto disso, talvez se eu focar, pode ser que seja muito rentável para mim. Me formei no curso, foi a minha formatura e até então eu continuei com a música também, porque eu era profissional na música. Não tinha abandonado a música Não, ainda. a música sempre esteve comigo desde criança mesmo. Sim. E nessa época eu estava numa dupla sertaneja. Olha só! Que eu tocava violão e fazia segunda voz. E assim, era uma dupla muito boa, a gente ficou bastante reconhecido na região pra lá, né, pra nossa região. E eu tinha muita facilidade para compor também, compunha algumas músicas, pensava em gravar, isso. Eu sempre fui muito daquilo de se eu vou fazer, eu tenho que ir, tenho que fazer bem feito, eu tenho que chegar lá. eu sei. Eu sempre tive isso na cabeça, eu tenho que chegar lá, às vezes num lugar que eu não sabia nem onde que era esse lugar que eu queria chegar, eu só sei que eu sabia que eu tinha que chegar em algum lugar. Tinha que ir. E aí a virada mesmo, a escolha, foi depois da morte do meu pai. Olha só! Porque ele sempre foi muito incentivador daquele que ia em todos os shows e sempre Estava presente, Sim. te apoiando. Mesmo sabendo da dificuldade que o artista enfrenta, o meu Com pai ele certeza. nunca falou tipo assim, cara, esquece, vai fazer um curso de direito, alguma coisa que vai te dar um emprego. Sim. Ele sempre falou pra mim, você vai fazer, seja o melhor, faz o trem e seja o melhor. Faça o que ama também, né? Faça Eu com percebi. vontade, seja o melhor. E aí eu sempre carreguei isso como uma missão pra mim. E depois que ele morreu, a gente passou por muita dificuldade financeira, porque Sim. meu pai era o que era o que Sustento sustentava da família, a casa. claro. Eu estava recém-formado, então ele custeava a minha vida ainda, porque meu pai ele tinha uma renda muito boa. Sim. Né? Ele era o que... Ele conseguia dar uma tranquilidade para a pra família. gente. Então, como ele faleceu, aí a gente se viu bem apertado mesmo. E aí junto veio a dependência emocional que tinha do meu pai, então veio depressão junto, e veio problema financeiro, e veio tudo de uma vez só. E aí, isso eu tava aqui já em Cuiabá. E aí no meio disso tudo, que eu passei por depressão, eu sofri de pânico, eu não conseguia sair, eu não conseguia, eu ficava em casa trancado, não conseguia sair para ir na esquina comprar um pão que eu achava que ia Sim. acontecer alguma coisa comigo, que eu ia morrer ali, sabe? Entendi. Pânico mesmo. É o pânico mesmo, síndrome Então, do pânico. Então, diante disso, eu busquei uma maneira que eu conseguisse me expressar, certo? E teve um episódio de um sonho que eu tive também, tem algumas que legal. matérias minhas no G-Show, tem algumas, e foi num dia assim bem difícil para mim, que eu tive um dia muito ruim, chorei muito, tava muito assim, bem perdido mesmo, bem desmotivado de tudo. Aí eu acabei dormindo e eu sonhei.
E nesse sonho era como se eu fosse criança de novo e o meu pai mandava eu pintar para ele, como era igual eu era criança, que minha mãe com meu pai ficava mandando eu fazer as telinhas, pinta, tal, pinta. Sim. Minha mãe sempre ficava mandando, porque ela gostava de pegar aquilo ali e guardar e dar de presente para alguém e tal. Ela ainda tem alguns registros? Olha que tem legal. todos. E aí, no sonho era isso, como se fosse lá atrás, entendeu? E aí eu me liguei que eu tinha toda uma bagagem para contar, porque como eu tenho essa essência de artista, eu sempre fui muito observador, eu sempre criei muito contexto na cabeça em tudo que eu faço. Eu sempre tive a minha percepção, o meu jeito de ver as coisas, então eu tinha algo para falar. Sim. E se juntar isso com uma busca comercial, eu poderia ganhar uma grana com isso também. Entendeu? Entendi, não só com a música. Então faz super sentido. Então eu fui e vendi umas coisas que eu tinha, vendi um computador, vendi umas joias que eu tinha e fui na loja e comprei assim tudo que precisa para pintar, tela, Nossa, tintas e pincéis. E eu comprei e voltei para o apartamento. E nisso eu fiquei trancado no apartamento um mês sem sair de casa. Nossa, um mês trancado. Criando, produzindo, pintando. Na verdade, assim, eu tinha visões. Eu comecei pintando muito a minha cultura de Vila Bela. Sim. Eu tinha visões desde criança da nossa cultura, das coisas que eu gostava, que é rio, pescaria, a nossa cultura, as tradições. Então eu tinha essa minha visão e eu retratava essas cenas nas telas. Inicialmente sem muita técnica. E você pintava telas mesmo? Telas mesmo. Quando que você entendeu que você poderia pintar, por exemplo, um boné, mudar para outro tipo de produção? Como no caso, você entendeu que um boné poderia fazer a diferença? As artes plásticas, eu trabalhei elas muito tempo, assim, mais nessa questão da nossa cultura mato-grossense, que é o regionalismo nosso, a história do Mato Grosso em si, as tradições. Eu trabalhei por muito tempo, então eu fazia murais, comercial, restaurante, pintava cenários e pintava as obras, as telas e fazia até coleções de camiseta. Eu sempre busquei uma forma de eu levar o meu trabalho para uma grande maioria de pessoas. Isso já estava dentro de você. E volta no início que eu comentei que eu sempre fui muito ligado com o empreendedorismo. Eu sempre fui muito, assim, desde criança mesmo, de fazer as coisinhas lá, vender, buscar entender muito sobre o comportamento humano. Eu falo muito sobre o comportamento humano, é uma coisa que eu acho que é o meu diferencial mesmo, porque eu sou um cara que eu observo muito e tento entender as pessoas. Sim. Então entra gatilho mental, reciprocidade, e a partir do momento que você entende o ser humano, entende cada pessoa, cada grupo de ser humano, você consegue se inserir mais fácil em todos eles. Então aí foi uma junção de coisas, né, Natan? Sim. Natan, eu vou pedir para você dar uma seguradinha, tá muito interessante, mas eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta hoje conhecendo a história de Natan Henrique, artista visual, que está aí vivendo um momento assim, porém que eu percebi pelo pouco que você me contou, que eu já vi que assim você realmente tem muita história para contar, Natan, mas assim, tudo foi planejado por você, né? As coisas já estavam ali presentes, você tinha esses sentimentos, foi uma junção de coisas assim, que estavam em você. Sim. Até hoje em dia, com toda essa repercussão no nível nacional, até internacional, muita gente me pergunta se fala muito sobre sorte para mim. Eu não acredito, eu não sou uma pessoa que acredita tanto em sorte. Eu sou uma pessoa muito religiosa, minha fé em Deus é um absurdo. Eu tenho uma fé absurda na minha vida, nas coisas que eu faço, nos meus propósitos e em Deus.
E eu acredito que, que o segredo para tudo na vida é a persistência, é a constância. Você tem que fazer, se você errou, você busca uma outra maneira, mas sempre no mesmo propósito. Sim. Porque existe pessoa que começa uma coisa, não dá certo, e aí eu já quebrei um monte de vezes, já quebrei minha mãe, já tive que vender carro para pagar a conta, e tudo acreditando no meu sonho, Sim. que era ter um trabalho reconhecido mesmo. Já me ferrei tudo, até hoje em dia ainda estou acabando de organizar minha vida. Ó, pra você ver o tanto que eu me ferrei. Sim. Então, assim, eu tinha essa missão, eu não podia parar, eu não tinha como parar. Talvez eu seria uma pessoa muito frustrada se chegasse lá na frente e eu tivesse andado tudo isso e tivesse voltado para trás. Então... Ou tivesse medo de arriscar, né, Natan? Medo. E eu Porque busquei... muitas pessoas têm medo de arriscar. Tem medo. Reprime seus impulsos. E você nunca aceitou isso. Eu nunca aceitei, eu não consegui chegar lá, independente de qualquer circunstância. Sim. Foi uma batalha, assim, hoje em dia eu olho para trás e eu falo, cara, eu mereço, sabe? Sabe, da gente sentir essa sensação. Isso. Porque foi tudo muito difícil, tudo muito batalha mesmo, muito sofrido, muito... Altos e baixos. Principalmente Você baixo. teve que ter muita coragem. Tive, Né? ficar Muita sozinho coragem. aqui, porque a minha família é toda lá, eu moro sozinho aqui, então eu tô aqui esse tempo todo sozinho, correndo atrás de uma coisa que eu quero, que ninguém me para e ninguém... Então, assim, é difícil, por eu ter essa essência também de interior, gostar de beira de rio, meus amigos. Esse final de semana, eu passei a semana toda pra lá, pescando em diversos lugares, com os meus amigos, e assim, nossa, pra mim foi como se tivesse zerado tudo, sabe? Entendi. Porque é a minha essência. Então, a partir do momento que você abre mão de tudo, de todo o seu estilo de vida, que é a sua alegria, a sua felicidade, para poder correr atrás de uma coisa que tá difícil, que tá torturando, tá te machucando, tem que chegar, tem que ir até o fim mesmo. Com toda certeza. Mas você, embora toda essa caminhada aí, você sempre pensou no caminho. Você sempre construiu um caminho. Você, embora as coisas sejam difíceis, nada cai, não existe sorte para mim também. Eu compartilho do mesmo entendimento que você. Eu acho que as oportunidades nós construímos. Mas você tinha uma estratégia, né, Natan? Tinha. Então, aconteceu o que aconteceu porque você provocou esse acontecimento. Sim. Então, você tinha um produto muito bom, que no caso... Quando que você decidiu pintar o boné? O meu foco principal sempre foi encontrar essa identidade visual minha, que fosse uma coisa verdadeira minha. Que eu conseguisse colocar a minha essência nela e distanciasse de todo mundo, todos os outros artistas, de todo mundo, sabe? Porque todo mundo começa com referências, em toda a área a gente começa com referências. Só que o principal é buscar esse distanciamento de todo mundo. A gente tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro no que a gente faz. Então, essa foi minha primeira preocupação como um artista. Passei por diversas transições. O processo, de ser comparado com outros artistas, Sim. isso, aquilo, até que você encontra essa linguagem própria. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a encontrar essa identidade, eu comecei a desenhar a minha carreira. Eu comecei a estudar muito o mercado, todo tipo todos os mercados que envolva arte, que envolva essa conexão com o artista. Sim. E comecei a estudar muito, pesquisar muito. Eu sou muito pesquisador, eu sou muito curioso, eu sou um cara que eu observo muitas pessoas, escuto muito as pessoas. Muita gente acha que eu sou, às vezes assim, que eu sou chato, que eu sou metido, porque eu chego num lugar, eu não tiro óculos, eu fico quieto, quase não converso com ninguém. Mas você tem um jeito introspectivo, assim mesmo. A todo momento é como se eu tivesse me desligado dali para ter uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo, uma perspectiva mesmo, que tudo ao redor. Então, a partir do momento que você se entrega ao seu trabalho, que você consegue estar em conexão com ele em qualquer lugar, é uma coisa muito, muito forte. Então, você consegue passar isso para o seu trabalho. Entendi. E quando eu cheguei nesse ponto, eu precisava de meios que espalhassem o meu trabalho, porque eu sabia que ele já estava
ficando autêntico, já estava ficando único. Tinha aquela essência, a sua essência. Sim, então eu comecei a fazer o quê? Continuei com o trabalho comercial, né? Pintava tela de retrato, pintava tela de família, pintava restaurante, pintava hamburgueria, fazia muito trabalho. Sim. Porque eu tenho essa versatilidade como artista, fazia os preto e branco, fazia grafite, fazia mural, fazia tela, pintava tudo. E sempre eu tinha a minha identidade ali de lado, apostando nela, amadurecendo ela, estudando e pensando como que eu iria fazer esse produto aparecer para uma grande maioria de pessoas. E eu comecei a chegar à conclusão que eu precisava de pessoas mais influentes para poder fazer isso. Então eu comecei, assim, não é aquela coisa que o cara tá junto comigo por interesse. É porque Não, a claro, gente super busca te essa entendo. conexão com pessoas que vão se identificar com o seu trabalho, que vão ser um degrau. Todo mundo precisa de Com toda degraus para construir certeza. uma escada. E o lado empreendedor seu também Sempre. colaborou muito, né? Sempre. E eu estudei muito o mercado, principalmente esse mercado da moda, que é uma coisa que nunca, não acaba. A moda, ela nunca acaba. Com certeza. Ela não tem alta, sempre alguma coisa vai estar em alta, nunca vai ter, sabe, uma baixa da moda. A moda é moda, nunca acaba. Então eu falei assim, cara, eu preciso criar alguma coisa relacionada à moda, porque eu vou atingir uma grande maioria de pessoas e quando pegar vai ser aquela coisa assim, vai abrir um caminho gigante, um portão gigante para Sim. mim. E aí eu conheci, nesse meio tempo, como eu te falei, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, tenho muita fé em Deus. Ele me colocou uma pessoa que me fez um convite para, não sei se eu posso falar o nome, Claro tá? que pode. Que hoje ela é minha empresária, Luísa Matos. Luísa Matos, maravilhosa, Luísa Matos é minha empresária. adoro, conheço muito, é minha amiga. E ela me convidou para fazer um painel dentro de uma casa de shows que ela trabalha, que é a Musiva. Sim. Eu fiz esse... Inclusive é sensacional, parabéns. Lindíssimo. E aí... Já fiz muitas fotos ali. E aí eu desenvolvi esse backdrop, que já era dentro dessa minha linguagem, que assim, como ela me deu a liberdade para poder criar, então eu consegui colocar. Eu falei, cara, aqui vai ser legal eu colocar porque é um lugar que vem muita gente. Então muita gente vai ver o meu trabalho, essa linguagem diferente. E quando eu terminei o trabalho, ela conversou, trocou uma ideia, eu nunca tinha visto ela, nem conhecia e tal. Aí ela falou assim, cara, seu trabalho é muito bom, continua assim, você vai dar muito certo, seu trabalho é muito bom, você vai voar muito alto, continua assim. Que legal. Você é uma pessoa humilde, você é muito talentoso. E aí eu tive essa conversa, fiz o trabalho e pronto. E aí eu tinha o contato dela, como a gente fez o contato para trabalho. E aí me veio esse insight na cabeça. Casa cara, de shows. é uma casa de shows, ela promove, vai ter vários shows, artistas, a artista tem uma repercussão gigante nacional. Com certeza. Foi criando todo aquele contexto e tudo foi se encaixando no que eu havia planejado para a carreira. Eu falei assim, eu consigo criar peças únicas, eu consigo. Então, se ela conseguir me colocar com os artistas, eu tenho certeza absoluta que eles vão usar, absoluta. Tanto que eu confio no meu trabalho, tanto que eu confio no que eu faço. Então, assim, e era uma época que eu não ganhava tanta grana, eu ganhava um dinheiro legal, assim, para pagar as contas e tal, não era aquela coisa que sobrava nada, era tudo bem apertado, bem correria mesmo. E eu fui o primeiro foi o Israel Rodolfo. Foi o primeiro? Foi o primeiro, eu falei, Nossa. Aí eu falei com ela, eu falei assim, eu tenho um projeto pessoal que são umas peças de moda e eu vi que vai ter show do Israel Rodolfo, você não consegue me colocar junto com eles para entregar para eles? Aí ela falou assim, eu acho que consigo sim, eu acho que sim. Prepara lá, me mostra e a gente vai falando, vou te ajudar sim. Aí ela se propôs a me ajudar, aí eu falei, bom, beleza, já era tipo uns 3 dias depois do show. Os dias foram passando e tal. E aí chegou no dia do show,
eu já estava preparando toda assim a logística do horário que eu ia para lá e tal. E aí, quando foi chegando perto, eu falei assim, pô, tá chegando perto, aquela ansiedade toda. Aí que eu me lembrei, eu não tinha criado nada, eu não tinha feito nada. O que eu ia entregar para eles se eu não tinha feito nada? Você não tinha feito Eu não tinha nada. feito, eu fiz a correria para entregar e esqueci de fazer o que eu ia entregar. Eu tinha pensado assim, alguma coisa tipo um violão, comprar um violão velho, Entendi. pintar, ou um tênis, ou alguma coisa assim mais simples, mais barato. E eu falei, nossa, cara, e faltava 2 ou 3 horas pro show. E aí, mais uma vez, pam, na cabeça, veio aquele, sabe, aquela luz assim, sabe? Parece que vem pronto na cabeça. Sim. Por isso que eu sempre eu falo muito como forma de testemunha, como eu peço muito para Deus me iluminar, para mostrar o caminho, o que eu tenho que fazer, para me ajudar a não desistir. Sabedoria. Então, aconteceu e eu falei, putz, boné, cara, eles usam boné, o Israel usa muito boné. Isso que eu achei interessante, porque eles gostam de boné. Sempre que eles se apresentam, vão em algum lugar, eles estão de boné. Uhum. E aí o Israel... Só que eu achei que foi algo pensado por você, não há 2 horas do evento. Sim, foi assim, eu sabia que eu tinha que entregar alguma coisa com essa minha identidade visual. A mesma identidade que está no boné seria em alguma outra coisa. Entendi. Entendeu? Seria em qualquer outra coisa. Então, assim, como veio essa ideia do boné, eu corri na rua, falei assim, aí eu lembrei que no shopping popular tinha uma loja que vendia uns bonés e tal. Tem mesmo. Falei, legal, lá tem uns bonés que o pessoal pega para bordar, eu acho que dá para fazer e tal. Já vi e tal. E aí eu fui, na hora de comprar os bonés, tinha vários modelos assim, e eu fui direto nos 2 brancos que tava lá, que era todo branco, não tinha nada, não tinha nem nada. Era só a tela, né? Era só a tela mesmo, era uma tela. Sim. Aí, só que eu nem me toquei, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tipo assim, se tivesse alguma bandanazinha com alguma logo de alguma empresa que fabrica os bonés, eu ia pegar, porque eu não ia ter essa visão olhar nesse momento, entraria... essa preocupação. Então eu peguei os 2, e aí eu cheguei em casa, e aí eu parei um pouco assim, fiquei olhando para os bonés assim, e fui fazendo uma retrospectiva de todo esse acúmulo de informações que chegou a essa linguagem visual, que é a minha arte. Sim. Então foi passando um filme e tal, até que eu consegui visualizar os bonés. Eu visualizei na cabeça e falei, pronto, beleza. E aí eu sempre fui muito caprichoso com tudo que eu faço. Fiz umas bases de fundo com tinta branca, de tecido e tal, para ficar bem bonito mesmo. Eu sempre me preocupei muito com isso, porque eu sabia assim, eu falei, eu não posso pegar o meu trabalho e apresentar uma arte se ele não é esteticamente bonito e se ele não está esteticamente propício ao cara usar em qualquer lugar. Entendi. Eu não poderia fazer só para mostrar, tirar uma foto, tô entregando minha arte pro cara, não. Entendi, não. O meu foco era que fosse um produto que o cara olhasse ele assim... Ele ia gostar, ele ia se conectar com aquilo. Isso, e como eu sou fã da dupla, eu sou fã deles há 10 anos, de verdade, sou fã deles há 10 anos. Desde Você é músico também, né? Sim. Tocou sertanejo, gosta do ritmo. A gente cantava muito eles e eu sabia da história deles, assim, de batalha também. Sim. Então eu criei essa peça, um para cada. Um pro Israel, outro pro Rodolfo. E na peça tinha coisas pessoais dele, assim. Eu fiz uma releitura deles e consegui colocar, inserir na arte de uma forma que só eles iam saber, que era pra eles, que é deles, entendeu? Entendi. E aí eu fiz, falei, cara, ficou muito foda isso aqui. Quantas horas pro show? Isso, faltando 1 hora pro show. 1 hora pro show? 1 hora pro show. Aí eu tirei as fotos dos bonés e mandei pra Luísa. Eu falei, Luísa, eu fiz aqui, eu vou entregar isso aqui pra eles. Aí ela já empolgou. Tal hora você chega, o segurança vai te pegar e tal hora eles vão chegar no camarim, só que não dá pra saber se eles podem atrasar, não sabe se vai te receber antes do show ou depois do show. Sim. E tal, que é aquela essas correria toda. Essas coisas acontecem tudo na hora, ela falou, mas fica no jeito. Então assim, eu ia pra lá, era mais uma batalha, porque eu tava com o produto ali e tinha chance de eu não conseguir entregar também. Porque eles poderiam chegar atrasados, subir no palco, cantar e já ter que ir embora. Falar, não vamos atender ninguém porque a gente tem que ir embora. Então era um risco que eu tava correndo. E aí Você chegou na Uziva,
Vou pedir para você segurar, vamos deixar o telespectador curioso. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta nesse bate-papo sensacional. Ô, Natan, eu tô adorando, sabia? Saber de você. Eu acredito que é inspirador, não só para mim, mas para muitos que estão nos assistindo. E quando você tem algo diferente na sua vida, você acreditar. Eu acredito que é isso que você está aí transmitindo para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Nós paramos ali 1 hora para o evento, você criou os bonés e nem sabia se iria conseguir entregar. Isso. E a Luísa, ela sempre foi uma pessoa ela sempre foi diferente também. Eu por ser um cara muito sensitivo, eu consegui perceber isso nela. Ela era muito diferente. Outras pessoas estavam nem aí pra mim, não queria saber o que eu fazia, se a minha vida foi difícil. Então, assim, era a minha batalha, ninguém queria saber, entendeu? Claro que não generalizando, muitas pessoas se ajudam e tal, mas a maioria não, entendeu? Porque é assim a vida. E ela se propôs a ajudar, e ela deixou, eu cheguei, deixei os bonés com segurança, que ele levou pro camarim, deixou no camarim, e ela ficou de me avisar a hora que ele chegasse, mandava uma mensagem pelo meu celular, pelo WhatsApp. Sim. E aí eu lá no show, na casa, tava apreensivo, esperando, até que ela me mandou, falou, Natan, corre lá que eles vão receber rapidão, vão te receber e já vão subir palco, que eles estão atrasados. Aí eu fui correr no meio do povo e tal, chega lá, segurança não dá, quem que você é, quem que liberou, não pode, da onde você vai, isso, aquilo e tal. E aí eu cheguei, aquela fila, eu falei, nossa, mano, eu achei que era, eu falei, não vai dar tempo, ele não vai atender todo mundo. E aí tal. E aí atendeu um pouco do pessoal e eu não sei se eu acho que eles viram a sacola e perguntou quem que fez isso aqui. Aí o produtor deles foi lá na fila, falou assim, quem que é o Natan? Porque na sacola tinha Natan, Henrique e tal. Olha. Quem que é o Natan? Aí tipo, tava do meio pro fim. Aí ele falou assim, vem pra cá, vem aqui, eles estão te chamando, não sei o quê. Aí eu saí do meio da fila, falei, nossa, Deus é bom demais. Porque, tipo assim, eu não ia conseguir. Sim, eu ia ficar porque na não ia dar tal, tempo. eu ia ter que jogar o boné no palco pra ele ver se eles pegavam. Então, assim, aí eu entrei. Quando eu cheguei no camarim, eles estavam com o boné na mão. O Israel tava assim, tipo, parado, nossa, vidrado no boné, sabe? Tipo, vidrado, assim, olhando e tal. E aí o Rodolfo olhando também. E naquela época eles não tinham, assim, toda essa projeção que eles estão. Mas eles tinham uma carreira legal. Já era um nome forte. Já era um nome forte. Tinha um trabalho muito legal. As músicas deles sempre foram maravilhosas. Caíram já no gosto popular, né? Sim. E aí ele olhando, aí ele falou assim, cara, seu trabalho é muito legal. Fala um pouquinho e tal. Aí eu contei minha história assim, bem resumida pra ele. Ele falou, nossa, cara, seu trabalho é muito legal, eu nunca vi nada igual. Porque ele gosta muito. O Israel, ele é tipo pirado em boné, eles são, né? Eles têm antes da gente ter a nossa coleção junto, eles já tinham umas deles, só que não era nada parecido com isso. Sim. Então, assim, como ele usava muito, com certeza ele sabia muito sobre moda, sobre estilo, porque teve isso outras... já era presente também nele. Teve outras marcas. Porque às vezes poderia ser um artista, Natan, que olhasse e não entendesse. Sim, a sua expressão ali. E como eu te falei, aquela coisa também, o meu trabalho, ele era uma coisa muito forte. Você olhava assim, você tipo, pô, caralho, que diferente. Então ele me perguntou, e fez umas perguntas, e falou, cara, eu vou cantar com o seu boné. Aí ele tirou um que ele tava, colocou na cabeça, a gente gravou uns vídeos, tipo assim, fiz uns stories com eles e tal. Aí o Rodolfo até gravou do meu celular uns stories também. A gente tá com o Natan aqui, um artista, tal. Pra mim isso bastava. Nossa, porque eu tinha story com... Foi mais do que eu imaginei. Eu tinha stories com eles, falando de mim, mostrando meu trabalho. Sim. E eu tinha pra postar no Instagram. Aí eu tinha o Israel com o boné na cabeça, gravando stories. Então pra mim, zerei a vida ali, sim, tá? E aí, já tinha atingido o objetivo, né, Natan? Isso. E aí eles subiram pro palco, aí o pessoal da Musiva mesmo, falou, quer ficar pra assistir o show e tal? Fica aí, fica com a gente aqui. Eu fui pro camarote com eles, que é bem do lado do palco. Sim. E aí realmente o Israel subiu com o boné. E assim, eles começaram o show
cantou a primeira música, o Israel foi e falou no microfone, gente, tá vendo esse boné que eu tô usando aqui? É de um artista da terra de vocês e tal, Natan. Ele é um cara muito talentoso, isso aqui. Falou assim, tipo, nossa, eu feliz pra caramba. E o Rodolfo não usou, o Rodolfo não, ele subiu tava com o cabelo penteado, o Israel usando. E aí o show rolou e tal. Aí o Rodolfo, ele é bem extrovertido, aí ele vinha na beira do palco, falava comigo, sei o que, Natan e tal. Aí teve um bloco do show que ele foi, saiu do palco, foi lá dentro e voltou com o boné, só que ele voltou com o boné virado pra trás. Olha só. E eles fizeram um show e, nossa, isso pra mim foi, tipo assim, cara, isso vai dar certo, porque se eu conseguir acertar um desses artistas, qualquer hora vai pegar. Com certeza. E aí era mais assim, acreditar na loucura e insistir. Não, mas uma loucura com coerência total. Sim, fazia todo sentido o que eu tava fazendo. E muita gente, tipo assim, zoava, tipo, esse cara tá viajando, tipo assim, sonhador demais, não, tipo né? assim, pô, você vai ficar gastando seu dinheiro, que já é difícil pra comprar coisa, pra pintar pra artista, que tem tudo, os caras ganham de tudo, tem dinheiro e tal. Só que eu tava na minha missão, então você não pode dar ouvido pra ninguém, é seu propósito. E aí aquilo, todo mundo me zoando, que isso, tal, isso, aquilo. E aí eu comecei a entender que era o caminho certo, porque as pessoas estavam se preocupando com o que eu estava fazendo. Então era o caminho. Se ninguém tipo desse bola e tal, ninguém falasse nada, então nada demais. Não mexeu, né? Com ninguém, não mexeu com as pessoas. Exato. E aí eu cheguei em casa, eu postei o vídeo e tal, as fotos. Não deu tanta repercussão assim. Mas sim, começo, tava dando umas curtidas legais e tal, galera falando e tal. E aí o fotógrafo deles me mandou um direct, que quando a gente tava conversando no camarim, e por isso que eu te falo que entra aquela questão, não só talento faz um grande profissional, mas o seu caráter, a forma que você trata as pessoas, a sua humildade. Então assim, eu cheguei no humilde, conversei, sempre pedindo com licença, por favor, conversando com todo mundo, tratando todo mundo de igual para igual. Super. E o fotógrafo falou assim, me chamou no direct, falou, cara, seu trabalho é muito bom. Olha o que eu tenho pra você aqui, mas eu quero que você mande um boné desse pra mim. Ele me mandou umas 30 fotos, assim, sabe? Tipo, tiradas, não, tipo assim, parecia que era um desfile de moda do meu boné. Olha que legal. Tipo assim, o Israel tocando, ele pegava uns focos, assim. Aí tem uma até que a gente usa ela até hoje pra divulgação, que o Israel tá tocando violão, assim, uma música, aí ele tá nessa posição aqui, aí pega certinho o boné, assim. Aí ele me mandou... Ele apaixonou no boné também. Aí ele me mandou essas fotos, nossa, aí eu vibrei, falei, cara, aí vira e mexe eu postava uma. Aí o Israel foi e eles postaram todo show que eles vão na cidade, eles postam no Instagram, tipo, o show em Cuiabá e uma foto, assim, de agradecimento. E a foto era uma dessas que ele tava com o boné na cabeça, no Instagram deles. E aí, tipo assim, aí eu fui ler os comentários embaixo, procurando pra ver se alguém tinha falado. Uma menina de Goiânia falou assim, meu Deus do céu, que marca que é esse boné do Israel? Me vende esse boné. Aí eu falei assim, vai pegar. Eu até arrepiei. Eu falei assim, vai pegar. Eu tô certo. Eu falei, vai pegar. E aí, todo show que eles faziam, eles fizeram 6 shows seguidos depois de Cuiabá. Todos o Israel tava com o boné na cabeça. Gente, em Barretos ele tava com o boné na cabeça, todos ele postava foto e todos alguém perguntava, gente, que marca que é esse boné de Israel? Eu falei, vai pegar. E aí eu fui, era questão de tempo, eu tava correndo com o tempo que eu precisava continuar fazendo isso, continuar apostando nisso que uma hora ou outra ia cair na graça. Com toda certeza. E aí depois deles eu fiz com o Diego e Vitor Hugo, eu fiz uma jaqueta, aí já foi, não, eu fiz com o Tiaguinho. O Tiaguinho, cantor, eu pintei um cavaquinho pra ele com a mesma identidade, não deu legal porque ele não postou nem nada e tal. Mas eu cada um, né, tem cada um a relação cada com o produto. Com seu... Entendi. Mas assim, todo mundo sabia que eu tava nessa missão e a Luísa ali, pá, não. E apoiando e acreditando também. E eram umas coisas tipo assim muito difíceis, porque era muita gente que queria entrar, tipo no Tiaguinho. Então assim, e ela ali, não, vai, não sei o quê, me ajudando. E aí aconteceu, como eu te falei que eu já sentia que estava perto, eu fiz a jaqueta pro Vitor Hugo, né? Tipo, a jaqueta ficou muito linda, tipo assim, uma coisa única mesmo, que era da música Facas dele, que estava estourada no Brasil inteiro. Eu fiz a jaqueta da música com a minha identidade visual. E aí eu entreguei para ele, mesmo esquema ali. Sistema. Fui, entreguei para eles.
E eles pirou, porque eu fiz um boné e uma jaqueta, não deu tempo de fazer 2 jaquetas. Aí eles brigavam, assim, porque quem quer ficar com a jaqueta, só que a jaqueta serviu pro Vitor Hugo, que é o Primeira Voz. Sim. Aí eles brigando no camarim, mesmo esquema, fizemos umas filmagens, tiramos umas fotos e tal. E aí ele foi e subiu pro palco, ele não subiu com a jaqueta. Eu assisti no show e tal, falei, putz, ele podia ter usado e tal. Aí, beleza, continuou a missão, não desisti nunca. E aí, acho que foi no mesmo dia, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, ele me mandou um direct, o Vitor Hugo. Olha só. Ele falou, cara, seu trabalho é muito top. Ele falou assim, eu não usei a jaqueta na Musiva porque tava muito calor, e realmente, tava muito calor. A ideia era, Cuiabá, né? A ideia era um colete, só que eu não achei o colete. Teve que ser jaqueta. Então assim, vai ter que ser a jaqueta mesmo, ele vai ter que usar. Aí ele falou assim, mas eu vou usar ela. Aí beleza. Aí passou uma semana, eu acho, eu tava num churrasco com os amigos e falando justamente sobre isso. A gente passou o dia, eu tocando violão, cantando, falei, todo mundo assim, já bem na expectativa, falou assim, cara, esse é o trabalho. Só que assim, eu nunca parei de fazer o meu trabalho, era uma tentativa, só que eu fazia meus trabalhos comerciais. Tudo continuava girando. Que já era muito reconhecido e bem remunerado, graças a Deus. Fazia bastante trabalho, então dava pra tirar uma grana pra viver legal. E aí, só que essa era a minha aposta maior. De romper mesmo. Era um caminho. De sair do regional e pular pro nacional. E aí, até que a gente nesse dia conversando sobre isso, eu falando sobre as minhas estratégias, sobre os meus planos, eu mexi no Instagram, atualizou, show do Diego Vitor Hugo em Betim. Aí o Vitor Hugo, no hotel, aí ele tirou uma foto, postou no feed dele, ele mostrando a jaqueta assim. Olha que legal. Tipo, ele tirou a foto pra mostrar a jaqueta. Ele tava apaixonado na jaqueta. E não me marcou nem nada, ele só postou a foto assim. Tipo, no quarto de hotel, se arrumando pra ir pro show, ele postou no feed dele. Tipo assim, um feed de 200 mil seguidores, o cara que já tá estourando nacionalmente, entendeu? Nossa! Então, assim, e aí, chuva de comentário, 2.000 e tantos comentários. Olhei um por um comentário justamente para fazer o que eu te falei. A mesma relação. Estudar tudo que está acontecendo, o comportamento humano, pessoas, a reação, tudo. Então é um acúmulo de estudos constantes. E aí fui lá, quis entender cada comentário e me colocar no que a pessoa quis dizer, me interpretar de verdade mesmo. E aí, tipo assim, eram uns comentários muito absurdos, tipo assim, como se fosse uma coisa que ninguém nunca tivesse visto. Nossa, sei o que e tal. Falei, vai dar certo, vou acertar. Aí, tipo assim, aí eu chorei, conversei com meus amigos, falei, cara, tá perto, vai dar certo. Passou mais uma semana, Big Brother Brasil. Big Brother Brasil e o Rodolfo do Big Brother Brasil. Conta pra gente o momento que você ficou sabendo que ele estava com o seu boné no Big Brother Brasil 2021. Como que foi? Eu saí com uns amigos e aí eu cheguei em casa, né? Eu já estava me arrumando para deitar. Era uma época que eu estava dormindo muito cedo para acordar cedo também, para desenvolver meus trabalhos. Então, eu acho que eram umas 11 horas. Rotina, né? A gente tem que ter uma rotina. Era umas 11 horas, eu cheguei da rua e deitei, e aí meu celular vibrou. A minha amiga falou assim, Natan, uma amiga minha me mandou um print aqui, parece que o cara tá usando seu boné dentro do Big Brother. Aí, tipo assim, na hora eu não tinha nem associado uma coisa com a outra. Aí eu lembrei que eu tinha visto no Instagram do Rodolfo que ele ia pro Big Brother. Sim. Aí eu falei, não acredito que ele levou. Aí, tipo assim, beleza, eu dei uma risada assim, pô, que massa, hein? Big Brother, velho. E voltei a dormir. Aí parece que caiu a ficha, assim, tipo, caiu a ficha. Tum. Falei, cara, Big Brother, se esse boné aparecer mais umas vezes ali, eu vou conseguir emplacar um produto no mercado. Com toda certeza. Aí eu falei assim, agora é a hora. Aí eu fui e falei assim, galera, quem tiver TV a cabo, manda vídeo e foto pra mim. Foi automático eu postar nos stories e chuva, assim, de vídeo e foto. E quando chegou os primeiros vídeos, as primeiras fotos, muita gente vindo falar comigo, muita gente daqui de Cuiabá, que já conhecia o meu trabalho. Aí que caiu a ficha, eu falei assim, cara... Aí eu vi o vídeo, esse vídeo que eu te mostrei, eu falei, cara, o meu trabalho tá aparecendo super evidente, uma câmera focada no meu trabalho, na maior audiência do Brasil, num programa que não entra nada, que só tem
Aí eu, pronto. Aí eu Você falei pirou, assim, né? falei, meu Deus Demorou do céu. para processar a Sim, dimensão do que estava porque acontecendo? aí, tipo assim, você pensa, é Fiat, é Americanas, é só multinacional que Sim. paga milhões pra estar ali. E eu tava ali de graça e, tipo, aparecendo muito, muito mesmo. Ele é apaixonado no boné, E vivia aí com o ele boné. usando, e aí a galera começou a me atualizar, porque eu não tinha TV a cabo que passava fora do horário. A galera, cara, o pessoal tá todo perguntando pra ele do boné, de quem que é. Ele falou que ganhou de um artista num show e tal, não sei o que, isso, aquilo. Tá todo mundo perguntando do boné pra ele na casa. Maravilha. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai pegar. E aí, tipo assim, aí acabou, não dormi mais. Fiquei acordado até umas 5 horas da manhã, das 11 às 5. Aquela euforia, acelerado, pensando, agora é a hora, agora o que eu tenho que fazer, E isso, também aquilo, isso, tentando aquilo. já traçar as estratégias a Sim. partir daí. Aí eu tava tão acelerado que eu fui, calcei um tênis, fui no parque, andei, corri, eu fui ver, eu já tinha corrido 7 quilômetros e nada, e eufórico, gente falando comigo o tempo inteiro, isso, aquilo e tal, isso, aquilo. Gente, porque as pessoas, elas achavam assim, tipo, o boné do cara apareceu, só o cara não tá perdido, nem sabe o que ele pode fazer com isso, só que eu sabia o que eu ia fazer com isso. Então, assim, muita gente vem falar, por que você não pinta uns bonés igual e vende no seu Instagram, você vai ganhar muita grana, não sei o que e tal. Só que eu sabia que esse não era o caminho, não era esse o caminho. Você estava preparado. O caminho era eu chegar na produção dele, do Rodolfo, e propor para a gente lançar essa coleção junta, porque o boné automaticamente ia se relacionar a ele, ia se tornar uma identidade dele e não minha. Primeiro ia ser dele, depois minha. Falei assim, então se eu consigo chegar na produção dele e propor uma collab minha e dele, eles vão aceitar, porque o boné está em evidência. Se eles não aceitarem, eu procuro uma outra marca, fabrico os bonés, vendo muito boné daquele, ganho dinheiro e depois eu penso o que eu vou fazer com a minha carreira. Aí beleza. Aí eu já tinha tudo desenhado certinho, eu só precisava chegar na produção dele. Então o que eu fiz? Eu pedi pro pessoal, pra galera marcar, toda vez que ele aparecesse com o boné, printar, marcar o pai dele, que é um dos empresários também, e era mais acessível por não ser tão jovem, então ser assim... Ele ia prestar mais atenção naquele ele ia movimento. ver, naquele movimento ali. E aí a galera comprou o barato de ficar tirando print e marcando. Todo dia era uma pancada, eram uns 30 marcações todo dia, marcando o Instagram do pai dele, marcando o Instagram dele. Essa foi a minha estratégia principal. Eu tinha que deixar eles saberem lá em cima o que estava acontecendo. Com certeza. E aí nesse meio tempo veio alguns sites daqui que fizeram matéria, tipo boné do artista em rede nacional e tal. Isso tudo somou para que eu tivesse um conteúdo para eles verem que realmente repercutiu positivamente aquilo. Exato. E aí o pessoal marcando, até que o pai dele começou a curtir as marcações, porque o pessoal marcava junto, então eu sempre que marcava o pai dele curtia. Sim. Aí começou a reagir, mandava umas palminhas, mandava uns foguinhos. E aí eu fui... a interação. Aí eu fui e mandei no direct dele. Eu falei, Sujoura, é o seguinte, o boné estourou aqui em Mato Grosso. Eu sou um artista reconhecido aqui. Rodolfo levou meu boné pra casa, tá usando lá. O trem estourou, é milhares de gente que tá querendo. Eu não sei como que eu vou fazer pra lançar isso. Vamos lançar comigo? Aí ele foi, visualizou, aí no outro dia ele me respondeu. Aí ele foi e falou assim, vou falar com o empresário dele. Se não tiver nada no contrato que impeça, vamos tocar para frente. Aí no outro dia ele realmente foi, falou para mim assim, esse aqui é o contato do empresário dele, o WhatsApp do empresário dele, vai interagindo e vamos tocar para frente esse projeto. E aí eu já, tipo assim, já tinha tudo desenhado, né? Porque eles sabiam que eu tinha esse produto que estava lá dentro. E nisso, o boné todo dia aparecendo no programa. E aí a Juliette brigava com o Rodolfo para usar o boné. Olha e aí o Caio brigava com ele para usar o boné. Aí a Thaís brigava para usar o boné. Aí todo mundo começou a usar o boné. Chegava assim, tipo, era como se fosse uma pauta do programa. Sim. Aí a galera comprou tanto barato que começou a criar tag, tipo assim, boné é amuleto do Big Brother. Olha Isso aí ia criar muito peso, porque ia criar uma simbologia em cima do produto. Sim. Ia ser muito maior do que só o produto. Então, a galera comprou esse barato e foi postando, repostando todo dia, muitos posts, muita compartilhação. Aí entra novamente que eu falo sobre a gente ser uma pessoa humilde,
conversar com todo Com mundo, certeza. ser educado com todo mundo. As pessoas querem te Elas ajudar. compram a sua ajuda, Sim, elas com compram a sua certeza. história, entendeu? Se fosse um cara arrogante e tal, ninguém ia compartilhar nem nada, não ia dar em nada. Natan, segura aí que o papo tá bom, né, minha gente? Olha, não dá vontade de parar, mas lógico, mais um bloco com Natan Henrique, a gente já volta. Estamos de volta hoje em um programa mais que especial, programa inteirinho com o Natan Henrique, que está aqui, ó, compartilhando toda a sua história de vida e me deixa muito honrada, Natan. Então, assim, a galera foi em massa, sabia minha luta, sabia minha batalha, foi compartilhando. E aí eu entrei em contato com o empresário do Rodolfo, né, que é o Rodrigo Bissa, que ele é empresário do Marcos Bellucci também, Lucas Luco, é de um escritório muito grande. Sim. É um dos principais, assim, do mercado sertanejo hoje em dia. E aí ele falou assim, Natan, tô sabendo de tudo já, o seu Juarez já me falou, qual que é a sua proposta pra gente? Eu fui e falei, ó, isso, vamos lançar o produto, só que eu quero que o boné seja relacionado ao Rodolfo. Se eu fosse um cara egoísta, eu não ia querer. Com toda eu ia certeza. querer levar todo o crédito. Só que eu sabia que não ia ter peso no mercado ainda, ninguém me conhecia. Sim. Conhecia aqui, mas não fora do Brasil. E o Rodolfo já estava numa repercussão gigante. Com certeza. Falei, então vamos fazer o maior ainda do Big Falei, Brother. vamos fazer o seguinte, vamos colocar boné do Rodolfo assinado por artista tal. Aí ele falou assim, acho legal e tal, acho que dá pra tirar um proveito legal desse produto aí, acho que vai rolar. Eles são muito além do nosso do Com tempo, toda assim. certeza. Eles estão muito na frente. Eles estão muito na frente, eles têm olham muito contato. isso aí e sabem muito bem o que fazer. Eles têm toda estratégia para Sim. fazer um produto pegar. Então, aí a gente foi, ele falou assim, eu vou conversar com o pessoal e eu te procuro e eu te retorno amanhã. E aí passou um dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada. Eu já tava E aquela ansiedade. Nem dormia, aí eu já tava assim, falei, acho que não vai rolar. Já tava vendo outros meios, assim, para poder lançar, né? Sim. Só que eu sabia que eu ia vender muito boné, porque Lógico, tava estourado porque no programa, todo mundo querendo usar, todo mundo usando. Programa super audiência. Exato. E aí a galera nisso já vinha me perguntando. Aí até que chegaram assim, como que é esse boné do Rodolfo? E você segurou, você não produziu nenhum. Não, eu fui segurando, eu segurou segurei até eu saber o que ia fazer. Sim. Quando ele demorou para responder, aí o que eu fiz? Aí muita gente ia atrás, aí me perguntaram assim, quanto que você cobra para pintar um boné igual aquele? Eu fui e pensei, falei, cara, tem que ser um trem caro, quanto, sei lá. Falei, R$500, eu quero. Olha só, Aí eu falei, o valor meu do Deus produto do céu. já. Aí, tipo assim, começou gente de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, tipo assim, eu quero 2, eu quero 3, eu quero um pra minha filha, eu quero um pra você, R$500. Eu falei, meu Deus. R$500 o boné. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a pintar, tipo, coisa de 7, 8 boné por dia. E nisso eu pintando, nem dormia, pintava boné, enviava, recebendo, ganhando grana. Eu falei, nossa, cara, se continuar assim, bicho, vai dar pra capitalizar legal. Com certeza. E aí eles viram lá, eu acho que eles viram, movimento. eles foram assim, gente repostando já com boné na cabeça. Sim. Aí eles foram e Ele falou, o barco já tá saindo, nós temos que... tem que amarrar esse cara aí, que esse negócio vai dar certo. Aí ele foi e me mandou uma mensagem, tava até na academia, o Rodrigo. Aí ele falou assim, Natan, eu demorei pra te responder porque eu tava me reunindo com o pessoal e a gente acabou a reunião agora e já tô te mandando mensagem agora. Ó, o seguinte, eu consegui a empresa que vai produzir as peças, que vai sublimar, né, porque para uma grande quantidade tem que ser sublimado, que é pega minha arte digital no iPad e estampa no boné. Que aí consegue fazer 10, 20, 30 mil bonés assim, para mandar para todo lugar. E aí a gente vai fazer a opção feita à mão por você também. Eu acho interessante ter, porque agrega valor e é uma coisa exclusiva. A gente vai vender essa exclusividade também. As peças a R$500. E aí tipo assim, aí quando ele me falou assim da empresa que seria, aí eu desabei, porque é uma outra história. De saber que que tudo é possível. Aí ele falou, a BLCK vai produzir uma empresa séria. Eu já sabia quem que era a BLCK, que era a maior empresa de boné do Brasil atual. É a maior. Todos os artistas da atualidade usam a marca. Então eu sabia que ia ser uma coisa muito grande. Uma coisa muito grande. Sim, ia ser uma campanha muito grande, Sim. porque com uma marca dessa, com boné numa exposição daquela, vários artistas usando, e eu não tinha como recuar. E eu criei um produto que não tem meio termo. Ou você ama ele ou você odeia ele.
Muita gente, que horrível, que feio, muita gente ama demais. Eu achei lindo, A grande maioria maravilhoso. ama, a grande maioria ama, né? Sim. Graças a Deus. Então, eu sabia que ia ser muito sucesso. Até que a gente criou o grupo da BLCK junto com a Nós Music e começou a criar as artes e soltar. Só que quando o Rodolfo estava dentro da casa, não podia fazer tanto merchan aqui fora, porque senão a Globo tirava Com dele lá certeza. dentro. Porque via o Entendi. movimento que estava... Então foi tudo muito bem pensado. Olha Aí a gente só. começou com umas vendas discretas, assim, pelo site, pelo Instagram. E aí começou, assim, considerável, umas vendas consideráveis, assim, tipo... deu o primeiro mês e a gente vendeu tanto. Aí pá. Só que nisso, na casa, o boné continuou fazendo sucesso. Aí começou a aparecer nos horários de audiência. Aí o Rodolfo ia domingo de paredão, aparecia com o boné na cabeça. Olha só. Lá sentado no sofá. E aqui então, já assim, rolando tudo. E foi fomentando aquele produto, foi virando o boné do Rodolfo, boné do Rodolfo. Aí todo o meme que saía do Big Brother saía com o boné. Então foi pulverizando em todas as redes sociais, o boné estava no meio. E isso foi ganhando força. Só que nisso a minha preocupação maior era quando o boné estourasse, eu tivesse todo o leque da coleção, porque eu não podia estourar só aquele boné. Entendi. Que ia ser aquele hype muito rápido, bum, 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 bum. E cai. Então, assim, eu já me preparei para isso. Eu falei, agora é minha hora. Então, agora eu tenho que estar preparado para criar um conceito de moda no mercado e não um boné só que estourou. Então, eu já preocupado com isso e tal, cabeça a mil. Aí até que deu toda a repercussão da Juliette usar na piscina todos os dias, brigar com o Rodolfo no horário porque do boné, que queria, o Caio, não sei o que e tal. E aí no dia que o Rodolfo saiu, a galera comprou o barato dele. Tipo, gostou muito Sim. dele e tal, ele virou um personagem lá dentro. Com certeza. E aí ele foi e deixou o boné pro Caio, né? Assim, no horário da saída dele, eu acho que é a maior audiência do Brasil. Ele foi e falou, vou deixar esse boné. Olha Aí, então, só. nisso aí criou uma outra coisa. O boné virou uma simbologia de amizade, porque ele deu o boné como símbolo da amizade deles, para quando o Caio saísse, levasse lá em Goiânia para ele, o boné. Eu lembro até disso aí. Você acredita? Eu acredito que eu tava assistindo. Sim, e aí ele entregou e tipo assim, todo mundo, nossa, e nisso meu Instagram bombando, explodindo de gente. Você viu e tal. Aí quando sai do programa, vai para um outro programa, que é tipo os bastidores. Acho que é Multishow, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, sei. uma puta audiência também. E nisso o pai do Rodolfo tava com os bonés já, que eu tinha mandado para eles para Goiânia, pra gente fazer a campanha toda. Ele tava no hotel esperando o Rodolfo, né? E aí ele foi, mas eu não sabia que ele ia levar o boné pra lá, que ia aparecer usando. Então assim, o que ele fez? Ele quebrou todo mundo. Ele falou, agora a gente vai fazer uma campanha pesada. Por quê? O Rodolfo já saiu, então agora o bicho vai pegar. Aí ele apareceu num Multishow com o boné. Já outro. Ao vivo, aí o Rodolfo foi e falou assim, pai, você tá com um boné igualzinho o meu. Aí ele falou assim, não sei o quê, o boné tá explodiu no estourado aqui no Brasil. Brasil e não sei o quê. Aí o Rodolfo foi e perguntou, mas você achou o artista original, oficial do boné e tal? Nisso a gente já tinha fechado todas as negociações e tudo e tal. Tudo assinado. E aí ele falou, sim, achei, e ele já é seu parceiro, se você não sabe, Olha tal, tipo uma só. audiência. E aí eu falei, agora foi. E daí o Rodolfo chegou no hotel, né, e já tinha, os bonés já estavam lá para ele postar, fazer o primeiro post, né? Sim. E ele chegou no hotel e a gente no grupo conversando, isso já fomentando. Gurizada, o Rodolfo vai fazer o primeiro post, prepara aí, porque o trem vai explodir mesmo. Eu não tinha essa noção, assim, do que é um sucesso, sabe? Sei. Então, aí eu fui, tal, com o celular, aí o Rodolfo chegou no hotel, aí ele fez o primeiro post, que ele já tava com milhões de seguidores. Nossa. Quando ele entrou, nem ele sabia que ele tinha tanto seguidor assim. Ele saiu com milhões de seguidores. Sim. Então, o Instagram dele tava Bombado. no pico esperando o primeiro post dele. Todo aí mundo ele naquela foi, ânsia de acompanhar a vida depois sim, da casa. aí ele foi e falou, gente, vocês viram esse boné que eu usei no programa e tal. Foi aí o ele, primeiro post, Nathan? Foi o primeiro Meu post dele no hotel. Senhor. Aí ele falou, vocês viram esse boné que eu usei no programa? Que aí ele mostrou a cena, ele deixando pro Caio, ele colocou nos stories. Ele falou, tem uma novidade pra vocês, quem quiser comprar esse boné, agora vocês conseguem comprar esse boné. E já tava, tipo assim, estoque pronto e isso, aquilo, eu já com meus estoques, porque eu fico responsável pelos manuais, né? Sim. Eu pinto à mão e em São Paulo eles estampam as peças que vão pro Brasil inteiro e para fora do Brasil. E quando o Rodolfo fez, aí ele falou assim,
esse boné, ele contou uma historinha bem rápida. Eu ganhei de um artista num show que eu não me lembro aonde, o nome dele é Natan, ele falou... Não lembrava onde, mas lembrava do seu nome. Aí ele falou assim, eu vou marcar ele aqui agora. Aí meu coração... Ele só falou o meu nome, o meu Instagram tava travando, de tanta gente que já tava me seguindo, sem ele me marcar lá. Nossa, e aí, eu fiquei até... E aí ele fez o suando primeiro frio. post e colocou com arrasta pra cima, ou seja, você arrasta pra cima, você já cai direto no site pra comprar o boné. Sim. E aí aquela loucura e todo mundo no grupo, cara, não sei o que tá acontecendo, o site tá caindo, estão derrubando o site. 17 mil pessoas tentando comprar o boné ao mesmo tempo. Meu senhor. Tentando comprar, Força. aí pagamento caindo, o boné já foi, tipo assim, quando você pagou ali no cartão, já foi, tipo, já pagou. Sim, e tal, aí aparecendo no verde. Aí tipo, você falou, cara, não sei o que tá acontecendo, tô ligando pra empresa, eles falaram que nunca viu nada parecido com isso. É a empresa que faz site para grandes marcas do Brasil, nunca tinha visto nada parecido. Aí nunca tinha acontecido isso com a BLCK. Então, olha, tipo assim, tanta gente que tava tentando comprar o boné ao mesmo tempo. E aí eu sei que a gente virou a noite, madrugada, era 4 horas da manhã, tinha gente dos Estados Unidos me ligando, todo lugar me ligando, gente, meu Instagram bombando, gente, direct e tal, não conseguia responder ninguém, aquela coisa. E aí no outro dia a gente foi ver, eu sei que vendeu, acho que sei lá, uns 5 mil bonés em questão de horas, assim. Meu senhor. Coisa de quase milhões, então que aí tipo maravilha. assim... Aí eu falei, meu Deus do céu, aí o dono da BLCK veio falar comigo, ele falou, Natan, de verdade, mas explodiu, explodiu o seu boné, eu nunca vi nada igual. Eu sou dono da marca, nunca vi nada igual, explodiu o seu boné. Natan, e hoje? Como é que está hoje? Já tem o quê? 4 meses? Por aí eu acredito, né? Do final do Big Brother, quando ele saiu, vocês têm um negócio juntos? Sim. Vocês têm um negócio junto, você e o Rodolfo vão continuar produzindo e expandindo? Sim. Vai ter boné, vai ter camiseta, vai ter muita coisa? Muita coisa. E aí, como eu te falei, eu já tinha criado toda uma coleção. Então o boné estourou aquele lá. Na mesma semana que aquele lá estava explodido de venda, era o mais vendido do site, eu já cheguei, criei outra peça e mandei no grupo. Falei, ó, Gustavo, tem essa peça aqui também. Aí eles, caralho, que peça foda. Porque nem todo mundo ia querer usar um boné amarelo, coloridão. Às vezes tem pessoas que gostam mais discretozinho e tal. Como eu extraí todo o conceito principal do produto e criei várias vertentes para ele, para agradar todo mundo. Então eu mandei esse outro, ele falou, cara, vamos sublimar isso também, cria no digital. Mandei. Na outra semana eu mandei outro, e não parei de criar mais. Então, tipo assim, eu criei uma coleção inteira em menos de um mês, que eles conseguiram sublimar e todas as peças foram as mais vendidas do site. Foi sucesso de venda. Olha então, só. Assim, a gente deduziu, agora pegou, a gente criou uma marca mesmo, uma grife, que explodiu no Brasil, tá estourado nos Estados Unidos, todo mundo querendo, e agora foi. E aí, tipo assim, vivendo aquele sonho, sabe? Tipo, conseguindo comprar, adquirir as minhas coisas de vida, conseguindo ajudar minha mãe, conseguindo... E nisso, a minha carreira toda potencializou. Porque eles viram que eu não era um cara que fazia um boné. Aí todo mundo começou a ver o Natan artista. Fez sentido todo o trabalho que você vinha fazendo. O que pinta tela, o que faz mural gigante, o que faz isso, aquilo. Então era a porta que abriu para mim. Abriu. E hoje, para ter um Natan, né, para fazer um mural daqueles. Natan, olha, eu estou impressionada com a sua história. E ficou assim muito claro que foi a oportunidade que apareceu mais... Você estar preparado para ela sempre fez toda a diferença. Toda a diferença. Tem mais algo a mais. Você construiu essa oportunidade. Sim. Então, assim, é totalmente diferente. Não existe sorte. Na metade da entrevista, você falou isso para mim. E isso realmente, eu acredito, e você mostrou que realmente isso é verdade. Então, você tinha um talento, mas você soube muito bem cada passo. Onde você queria chegar. Aliás, às vezes até não sabia onde, que ia estar tão longe, né? Mas você sabia que teria que ser algo grande. E você construiu isso. Foi, assim, sensacional. Adorei. E aí... Pode finalizar? Não, pode, por favor. E aí, diante de tudo isso, né? Todo esse sucesso, a gente estreitou os laços. E antes, nesse meio de sucesso todo, eu sabia que eu precisava de alguém para me ajudar e tal. Sim. E aí volto lá atrás, que eu te falo mais uma vez sobre pessoas que
que se propõe a missão do outro. Aí eu convidei a Luísa Matos para ser minha poderia assessora. ser diferente. Minha assessora, hoje ela é minha empresária, era minha assessora, Sim. agora ela vai trabalhar como minha empresária, num projeto que a gente tem junto, fora a Nós Music. E aí a gente estreitou essa ligação com a Nós Music, que é o escritório do Rodolfo. Hoje em dia a gente tem uma ligação muito boa. Eu tenho uma ligação muito boa com o Rodolfo, até de amizade mesmo. Lógico. Me convidou, fui para a live deles. A gente conversa muito sobre ideia de novos projetos. Eles me abraçaram mesmo. Todos os artistas do meio sertanejo já me conhecem, sabem quem é o Natan. Então, assim, é só o começo mesmo da carreira. Com certeza. Aí, ainda assim, o boné tá vendendo muito. Então, assim que o boné der uma baixa, porque é normal. Com certeza. A trajetória do produto, do produto, né? ele tem assim. aquele hype, aquela onda que aí vai caindo. Só que a gente desenhou um projeto para que isso se estenda no mercado da moda. Então, Sim. próximo passo a gente vai lançar uma coleção de tênis, Natan e Rodolfo, uma coleção de camiseta Natan e Rodolfo, uma coleção de jaqueta Natan e Rodolfo. Então, são infinitas possibilidades que a gente tem com o produto. Então... Isso é uma história longa, vai muito longe. E eu quero que você venha lançar um produto aqui comigo. Vamos, o próximo, vamos por favor. Você tem que continuar essa história. Vamos sim, é verdade, com certeza. Natan? Olha, a gente está com o tempo todo estourado, mas eu estou muito feliz mesmo, honrada de ter aqui. Ter o contato, faz toda a diferença ter você aqui na minha frente, me contando isso, me contagiou, me deu assim, me inspirou, viu? Me deu aquela energia que você entende do que eu tô falando. Sim. E muito obrigada mesmo por compartilhar sua história aqui com a gente. E eu quero você de volta aqui, viu? Não faz falta aqui no nosso programa. Muito obrigada. Voltar, sim, com por certeza. favor, já vamos marcar. Vamos. Obrigada, Natan. Obrigado. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto à nossa rede social, fale direto com a gente ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.